receitados os linfocêuticos alinhador do grande campo e impulsor do fígado, e ela seguiu o protocolo NES por 2 meses. Quando retornou para novo escaneamento, o alinhamento do grande campo já não apresentava distorção, mas o impulsor do fígado ainda se mostrava bastante distorcido. Então, Rosa continuou tomando o linfocêutico impulsor do fígado, apenas aumentando o número de gotas diárias de 9 para 15. 2 meses depois, quando retornou para mais um escaneamento, ela relatou, contente, que a náusea e os episódios de vômito haviam diminuído de 80% a 90% pela primeira vez em 5 anos. 12. Impulsores energéticos. Os impulsores energéticos são campos que geram energia para o corpo bioenergético e o corpo físico. Eles surgem dos principais órgãos do corpo. De acordo com a teoria do NES, tanto o funcionamento dos órgãos quanto seu formato contribuem para a criação desses campos impulsores. A energia é necessária para a formação do corpo bioenergético, e as cavidades do corpo parecem ser excelentes coletoras de energia de ponto zero. Quase todos os grandes, e mesmo os menores, órgãos do corpo formam cavidades. Sabemos que as cavidades podem atrair e estocar energia e atuar como ressonadores sintonizados para essa energia, criando campos eletrostáticos e facilitando a troca de informações que ocorre nos campos EDG. Embora o corpo físico e seu metabolismo sejam abastecidos por meio de vários processos, como o ciclo de carboidrato e açúcar, o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, e outros do gênero, o corpo bioenergético é abastecido por diversos processos que envolvem energia e troca de informações dentro e ao redor das cavidades. Por exemplo, órgãos atuando como cavidades ressonadoras podem produzir, sintonizar e amplificar ondas sonoras, fônons. Os yogis das tradições orientais, desde os ascetas ambulantes hindus aos monges tibetanos formalmente treinados, usam som e vibração para promover mudanças físicas reais. A prática respiratória yogi do pranayama, o cântico tibetano, a prática respiratória do tummo, todos podem produzir calor corporal, elevando o estado vibracional do corpo. Os adeptos dessas práticas conseguem produzir tanto calor corporal que podem secar cobertores úmidos enrolados em seus ombros mesmo que estejam sentados ao ar livre, no frio e na neve. A ciência ocidental não consegue explicar muito bem esses fenômenos. A termorregulação do corpo está bastante ligada à conversão das calorias dos alimentos em calor. Respirar e cantar deveria fazer pouco mais que elevar a pressão sanguínea, gerando apenas um calor mínimo. E o suor por meio do qual o corpo libera o excesso de calor, que advém de um esforço físico leve. Entretanto, a bioenergética consegue explicar como essas práticas funcionam porque os mecanismos causais são encontrados no nível do corpo energético e do corpo bioenergético. Os efeitos terapêuticos da música também são amplamente divulgados na comunidade de saúde alternativa, bem como os do riso e do bom humor, os da respiração profunda, os dos cânticos e entoações, vocalização dirigida de sons ou mantras, como Almo Om Mani Padme Hum, e de muitas outras técnicas que envolvem som e vibração. Uma maneira de explicar esses efeitos curativos é pelo movimento do som no nível quântico por meio dos orbes, como a medicina tradicional chinesa chamaria aos órgãos ou cavidades ressonadoras, do corpo. Não constitui, portanto, um grande salto lógico pensar que as cavidades do corpo, os órgãos, microtúbulos e outros semelhantes, possam criar seus próprios campos. De acordo com o modelo NES do corpo bioenergético humano, elas criam. Esses campos são chamados de impulsores energéticos, os tanques de combustível do corpo bioenergético. Para a maioria das pessoas, a primeira indicação de que podem estar adoecendo é o cansaço. Elas dizem que se sentem acabadas. Isso acontece porque um ou mais de seus campos impulsores está comprometido. Foi só depois de desenvolver a teoria dos impulsores energéticos que PT percebeu que ela se conciliava com a biologia. Ao longo da pesquisa, ele se baseara muito nos seus conhecimentos de medicina tradicional chinesa, que designa os orbes do corpo, os órgãos maiores, tanto como geradores da energia que abastece o corpo físico quanto como reservatórios em que a energia é armazenada para uso posterior. Entretanto, ele não aceitou cegamente a sabedoria do sistema tradicional chinês,
preferindo fazer as próprias experiências com correspondências para determinar como o corpo bioenergético funciona. Ao longo de décadas de investigação, Peter conseguiu determinar não só quantos impulsores energéticos existem no corpo, mas também a ordem de prioridade. Em outras palavras, ele conseguiu estabelecer que existe uma sequência no arranjo bioenergético dos impulsores e que essa sequência combina bastante com o desenvolvimento embrionário e, de maneira geral, com a importância do órgão ou sistema de órgãos para a sobrevivência do corpo. Essas correspondências vieram mais uma vez confirmar a correlação da bioenergética com a biologia mostrada pelo mapa de Peter do corpo bioenergético. Impulsor da fonte é o principal biocampo correlacionado com a energia da fonte, que é uma força motriz do crescimento e da homeostase. O campo impulsor de impressão dá suporte à transferência de informações do coração para o corpo inteiro. O campo impulsor da célula está ligado ao metabolismo celular, principalmente quando relacionado às organelas celulares. O campo impulsor do sistema nervoso intermedia as ondas iônicas e as cargas elétricas que trafegam pelos neurônios. O campo impulsor da circulação ajuda a fornecer energia à circulação. O campo impulsor do coração é produzido pela ação física do coração, principalmente pela condutividade elétrica e ondas de pressão. Depois do nascimento, quando o bebê começa a respirar sozinho, o campo impulsor do pulmão é ativado. À medida que o bebê se desenvolve após o nascimento, outros campos impulsores energéticos, como o do estômago, o dos músculos e o da pele, são ativados. Figura 12.1. Os 16 campos impulsores energéticos surgem dos órgãos acompanhando mais ou menos a sequência do desenvolvimento do feto. Alguns só se tornam inteiramente funcionais depois do nascimento. Os infocêuticos impulsores energéticos são numerados, de 1 a 16, de acordo com essa sequência de importância para a sobrevivência do corpo. Os infocêuticos sempre são tomados em série, começando pelo de número 1 e seguindo a sequência numérica. Por exemplo, suponha que o escaneamento NES tenha mostrado o impulsor energético 13 como o mais distorcido dos impulsores, seguido pelos de números 3, 1 e 14. O profissional que o atendeu recomendou tomar apenas 3 infocêuticos impulsores energéticos durante o protocolo, escolhendo os mais distorcidos, 13, 13 e 1. Embora o impulsor energético 13 seja o campo impulsor mais desequilibrado, deve-se tomar os infocêuticos em ordem, começando pelo número mais baixo até chegar ao mais alto. Assim, você deve tomar primeiro o infocêutico impulsor energético 1, em seguida o 13 e por último o 13, sempre mantendo um intervalo mínimo de 10 minutos entre cada um. Obedecer a essa sequência, a ordem de importância para a sobrevivência dos campos no corpo bioenergético maior, ajuda e acelera o processo de cura. Os impulsores energéticos, assim como os integradores energéticos, são campos energeticamente correlacionados a um amplo rol de aspectos aparentemente desconexos do corpo físico. Por exemplo, poderíamos presumir que o impulsor do coração compreende todo o campo do coração, com uma correlação secundária com os sistemas ligados ao coração, como pulmões, sangue e sistema circulatório, mas a bioenergética NES mostra que não é esse o caso. Assim, os infocêuticos são projetados para afetar bioenergeticamente apenas os aspectos da fisiologia que têm ligação com um campo impulsor específico. O campo impulsor do coração tem correspondência apenas com estruturas e tecidos específicos do coração. Ele só conversa com o lado externo do coração e com o sistema de condução elétrica dentro do coração, como o feixe diz, um grupo de nervos cardíacos que envia sinais elétricos para regular o batimento cardíaco. O impulsor do campo impressor, em contraste, tem correlação com a função bioenergética do coração como impressor de informações dentro do corpo, estando portanto ligado a estruturas dentro do coração. Apresentaremos agora um breve panorama dos 16 impulsores energéticos. Cada campo impulsor conversa com os itens listados em seu sumário, dando energia para o sistema de um órgão específico e se correlacionando bioenergeticamente com as estruturas anatômicas e os processos fisiológicos e metabólicos listados. Embora as explanações que se seguem contenham termos biológicos com os quais o leitor talvez não esteja familiarizado,
Incluímos esse nível de detalhamento para facilitar o entendimento de como o sistema NES de saúde bioenergética está aprofundando a compreensão da biofísica do corpo. Impulsor energético 1. Impulsor da fonte. A energia da fonte, como foi explicado, pode ser vista como uma espécie de energia de força vital, talvez representando a energia proveniente do campo quântico de ponto zero. Sob a perspectiva do corpo bioenergético, essa energia da fonte forma um campo impulsor no corpo, sendo atraída pelas cavidades e microtúbulos do corpo, onde é estocada. Na teoria do NES, o impulsor da fonte é bioenergeticamente o impulsor dos impulsores, porque fornece energia para todos os outros campos impulsores. Quando se estiver corrigindo os impulsores do corpo bioenergético, esse tem sempre prioridade, de modo que qualquer distorção no impulsor da fonte é corrigida primeiro, antes de se tentar sanar o desequilíbrio de qualquer outro campo impulsor. Na MTC, o Yuan que é considerado o oceano de energia vital, e o modelo NES preserva ecos dessa tradição. O Yuan que é derivado da energética da respiração e do funcionamento do complexo renal, suprarrenal. No modelo NES do corpo bioenergético, porém, o impulsor da fonte está correlacionado com um rol mais amplo de estruturas e processos bioenergéticos, anatômicos e fisiológicos. Por exemplo, o impulsor da fonte tem correspondência com o sistema reticulo-endotelial, parte do sistema imune que produz células que tendem a se agregar nos gânglios linfáticos, baço e tecido conjuntivo reticular. Geralmente trata-se de células como monócitos e macrófagos, que defendem o corpo contra organismos invasores e micróbios. Em particular, o impulsor da fonte se liga de modo extremamente forte aos megacariócitos, um tipo grande de célula produzida na medula óssea vermelha que fabrica as plaquetas do sangue. De acordo com a teoria bioenergética, antes de qualquer doença se instalar no corpo ou antes de um gene ser ligado para se expressar como causa de um erro genético ou predisposição a uma doença genética, em geral há algum problema com a energia da fonte. Se a energia da fonte for forte, o corpo fará aquilo que foi projetado para fazer, funcionará adequadamente e se manterá saudável. Então, só o fato de aparecerem sintomas de doença já fornece uma pista de que a energia da fonte pode estar baixa. O leitor talvez já tenha ouvido falar de experiências médicas em que voluntários se expõem deliberadamente a um agente patogênico, como um vírus de gripe. Algumas das pessoas expostas contraem a gripe, outras não. Na medicina convencional, uma explicação para esse resultado é que as pessoas que não adoeceram têm o sistema imune forte. Da perspectiva bioenergética, entretanto, diríamos que a energia da fonte dessas pessoas é forte, mas pode haver também outras explicações bioenergéticas, como o corpo não abrigar o terreno energético em que aquele vírus pudesse se instalar. Falaremos a esse respeito no capítulo 15. Esses testes mostram que a simples exposição a um patógeno ou micróbio não é suficiente para fazer a pessoa adoecer. O corpo tem de mostrar incapacidade de enfrentar o organismo invasor ao qual foi exposto, e esse processo se inicia no nível do corpo bioenergético. O estoque de energia da fonte tende a diminuir em consequência de estresse prolongado, longa permanência em ambientes fechados, respiração curta crônica, má nutrição e exposição a toxinas, entre outros fatores. Essa redução aumenta a probabilidade de o corpo não conseguir manter a homeostase, possibilitando o surgimento dos sintomas dessa perda. Se a pessoa adoece, à medida que a doença passa do estado agudo para o crônico, a energia da fonte vai enfraquecendo e o corpo passa a ter uma reserva cada vez menor de energia para enfrentar a doença. Por isso é importante, no processo de cura, restabelecer ou auxiliar o campo impulsor da fonte antes de cuidar das correlações bioenergéticas reais com quaisquer enfermidades. Corrigir o modo como os órgãos atraem e armazenam a energia da fonte fortalece o corpo, que pode então começar a lidar melhor com a doença por meio de suas próprias reações curativas naturais. Impulsor energético 2. Impulsor de impressão. Este campo impulsor desempenha um papel crucial na transferência de informações entre o sistema nervoso e as células, via corrente sanguínea. Conforme já explicamos, bioenergeticamente o coração não é apenas uma bomba, mas também um órgão que faz a impressão de informações na corrente sanguínea, usando ondas de pressão, fônons,
fótons e sinais eletromagnéticos, de modo que elas possam ser distribuídas rapidamente por todo o corpo através da circulação do sangue. Este é o campo que se correlaciona com o papel de regulador e transferidor de informações desempenhado pelo coração. O impulsor de impressão se liga energeticamente ao retículo endoplasmático, uma organela encontrada em células eucarióticas que está envolvida no processo de enovelamento de proteínas. De maneira específica, o impulsor de impressão se liga energeticamente ao retículo endoplasmático, tanto ao rugoso quanto ao liso. O retículo endoplasmático rugoso está envolvido no modo como as células usam proteínas, enquanto o retículo endoplasmático liso está envolvido em processos metabólicos como a síntese de lipídios e a conversão de carboidratos ou colesterol. O retículo endoplasmático liso também tem uma forte conexão com a absorção e regulação de cálcio e com o uso, por parte do corpo, de substâncias como glicogênio e esteroides. As emoções não são separadas do corpo físico, de modo que corrigir os campos ligados ao corpo físico também pode ajudar a cuidar dos aspectos bioenergéticos dos problemas psicológicos e assim talvez melhorar a saúde emocional. A pesquisa de Peter tem mostrado que o coração se liga ao cérebro e ao sistema nervoso, e o trabalho de outras pessoas e organizações, como o HeartMath, corrobora essas descobertas. A pesquisa destas últimas mostra que o coração pode ser considerado um segundo cérebro e um gerador independente de emoções. A pesquisa no campo relativamente novo da neurocardiologia credencia essa visão um tanto radical do coração, pois já se demonstrou que o tecido cardíaco compreende de 65% a 75% de células neuronais, exatamente o mesmo número de células existentes no cérebro. Essa pesquisa revelou que o coração é dotado de um sistema nervoso próprio que sintetiza e libera catecolamina e fator natriurético atrial, que são elementos neuroquímicos. Alguns pesquisadores na área de neurocardiologia afirmam que o coração, por intermédio desses elementos neuroquímicos, pode comunicar-se com o cérebro, sistema imune, glândula pineal, tálamo e glândula pituitária, concluindo que o coração tem a capacidade de funcionar como um centro de emoção, aprendizado e memória. Como está ligado à comunicação por todo o corpo por meio dos sinais transmitidos do coração pela circulação sanguínea, o campo impulsor de impressão está ligado a uma sensação geral de bem-estar tanto no nível emocional quanto no físico. O infocêutico impulsor de impressão 2, portanto, é chamado às vezes de infocêutico sinta-se bem ou de infocêutico carisma. Impulsor energético 3, impulsor da célula. O campo impulsor da célula está ligado à respiração e à excreção celulares e uso enzimática das células, a mitocôndria. Também está ligado ao trifosfato de adenosina, a ATP, uma vez que a mitocôndria produz o ATP, que, como acreditam os biólogos convencionais, está entre as mais potentes fontes de energia biológica para as células. Contudo, as experiências de Peter com correspondências mostraram que a mitocôndria também tem correspondência com energia da fonte, de modo que desempenha um papel no fornecimento de energia para o corpo que a biologia convencional ainda tem de desvelar. Os testes com correspondências também demonstraram que o impulsor da célula conversa com os mastócitos, cruciais no processo de coagulação do sangue, e com a imunoglobulina I, molécula ativa nas reações alérgicas. De maneira mais geral, o campo impulsor da célula otimiza bioenergeticamente as atividades celulares, incluindo criação de calor, absorção de oxigênio e nutrientes, excreção de substâncias residuais celulares e divisão celular. Todos esses processos dependem de informações. É preciso que a célula saiba o que fazer, quando fazer e, no caso dos processos de produção celular, quanto de enzima, hormônio ou outra molécula ela deve fabricar. O impulsor da célula também está relacionado à função do fígado, por esse ser a usina do metabolismo de energia e eliminação de resíduos da célula. Acrescente-se ao que foi dito antes que o campo impulsor da célula está bioenergeticamente ligado a centríolos, que processam as informações bioquímicas nas células. Complexos de Golgi, estruturas celulares que, em nível biológico, processam substâncias produzidas pelas células e, em nível bioenergético, podem processar fótons e suas informações. Células centrocinárias, localizadas no pâncreas. Linfoblastos e linfócitos, células do sistema imune.
tecido miocárdio, tecido cardíaco rico em mitocôndrias, células do baço, células de Kupfer, do fígado, que reciclam células vermelhas do sangue exauridas. O funcionamento adequado das células é, evidentemente, fundamental para a boa saúde geral. Ele pode ser comprometido por inúmeras razões, desde má nutrição até invasão por vírus e exposição a toxinas ambientais. As experiências de Peter com correspondências mostraram que a função celular, no nível bioenergético, pode ser distorcida com extraordinária facilidade pelos seguintes poluentes: dioxinas, fenilciclidina, PCP, chilenos, radiação eletromagnética e metais pesados. O infocêutico impulsor da célula ajuda bioenergeticamente a restaurar a função celular, geralmente tendendo a exercer um efeito energizante sobre o corpo, de modo que é melhor não ingerir antes de dormir. Impulsor energético 4. Impulsor do sistema nervoso. O sistema nervoso é particularmente complexo do ponto de vista biofísico. Estudos bioenergéticos revelaram que, durante o desenvolvimento pré-natal, o sistema nervoso produz sons de baixa frequência, provavelmente informações impressas que são cruciais para o desenvolvimento contínuo do feto. À medida que esse desenvolvimento se aproxima da completude e pouco depois do nascimento do bebê, o sistema nervoso fica extremamente dependente de sinais químico-elétricos, como os que produzem os diferentes tipos de ondas cerebrais, alfa, beta, teta e delta. Esse campo impulsor mostrou uma correlação bioenergética particularmente forte com ondas cerebrais de baixa frequência. Os vários campos de energia do sistema nervoso são variáveis, ou seja, tendem a flutuar ao longo do dia e da noite, com níveis especialmente baixos de atividade ocorrendo durante o sono. Por exemplo, a onda cerebral do sono, onda delta, tem uma amplitude particularmente baixa. Entretanto, o estilo de vida do mundo contemporâneo, com a luz elétrica que transforma a noite em dia e nossa propensão a nos deixar estimular constantemente pela TV, computadores e outras mídias, faz nossos ritmos naturais serem continuamente perturbados e nosso binômio corpo-mente ser superestimulado. Com frequência nossos ritmos circadianos são bastante afetados, acarretando graves consequências para a saúde. Quando o sistema nervoso vive perpetuamente superestimulado, podemos sofrer uma variedade de efeitos, incluindo insônia, transtornos de personalidade, como ansiedade e transtorno de déficit de atenção, e uma supressão imune geral que reduz a capacidade de combater gripes, resfriados ou patógenos mais sérios, como micróbios e toxinas. O infocêutico impulsor do sistema nervoso trata desses problemas do sistema nervoso, ajudando a restabelecer a integridade do sistema. Ele está energeticamente ligado a dendritos, células nervosas, axônios nervosos e ao perineuro, uma bainha de tecido conjuntivo que circunda feixes de fibras nervosas. Em termos de maturação da célula, este campo se liga fortemente aos neuroblastos, células nervosas embrionárias. Surpreendentemente, as experiências de Peter com correspondências não mostraram uma correlação expressiva entre o campo impulsor do sistema nervoso e estruturas do cérebro, como as sinapses. Isso talvez se deva ao fato de o sistema nervoso estar trabalhando no nível informacional, e não no eletroquímico, do corpo bioenergético. O campo impulsor do sistema nervoso parece ser bioenergeticamente sensível a poluentes específicos, produtos químicos e outras substâncias como butanol, um solvente de hidrocarboneto, clorpirifos, um inseticida organofosforado comum, e heptano, um solvente neurotóxico. Ele tem correlação bioenergética com a vacina contra a difteria, raiva e tétano. De uma perspectiva bioenergética, não é exagero afirmar que o sistema nervoso está na raiz da maioria das doenças, pois ele muitas vezes é sobrecarregado e agredido a ponto de essas redes vitais de informação se embaralhar ou entrarem em colapso parcial. As informações que influenciam o âmago da saúde física ou emocional são afetadas quando o campo impulsor do sistema nervoso sofre comprometimento, de modo que os efeitos da fraqueza do impulsor do sistema nervoso tendem a ser sistêmicos e afetar a sensação geral de bem-estar. Como é em sua maioria embainhado por células e tecidos protetores, o sistema nervoso mostra-se particularmente difícil de desintoxicar energeticamente.
O infocêutico impulsor do sistema nervoso representa um ponto inicial, mas, para obter a melhor correção bioenergética possível, talvez seja necessário usar o infocêutico integrador apropriado. Os integradores energéticos, é bom lembrar, são rotas de regulação de informações bioenergéticas específicas no corpo bioenergético, e muitos deles se ligam ao sistema nervoso. Integradores energéticos 1. Neurosensório/meridiano do intestino grosso. 3. Mucosas/meridiano do intestino delgado. 4. Neurotransmissores/meridiano do coração. 8. Micróbios/meridiano do fígado. E 10. Circulação/meridiano do pericárdio. Desse modo, esses integradores em particular trabalham em conjunto com o impulsor energético 3 para dar suporte bioenergético ao campo do sistema nervoso. Impulsor energético 5. Impulsor da circulação. Como o nome indica, este campo impulsor lida, no nível bioenergético, com a circulação sanguínea. Este impulsor vem antes do impulsor do coração, mas antes do impulsor de impressão na sequência NES porque, de acordo com o NES, o coração não é fundamentalmente uma bomba, mas sim um impressor de informações. As artérias em si podem desempenhar um papel crucial na circulação sanguínea, pois o sangue, até certo ponto, pode ser autopropulsado pelas artérias em razão de seu fluxo espiralado. Uma força motriz dessa propulsão talvez seja o magnetismo proveniente do ferro contido na hemoglobina. Muito embora no feto em desenvolvimento, o coração comece a bater antes de o sangue começar a ser bombeado. Depois que o bebê nasce e passa a viver por si mesmo como entidade biológica autônoma, o sistema circulatório assume extrema importância para uma transferência de informações eficiente e acurada. Assim, se tanto o impulsor energético 5, impulsor da circulação, quanto o impulsor energético 6, impulsor do coração, ficassem igualmente distorcidos, ambos da mesma cor, digamos, vermelha, que indica severa distorção, no escaneamento NES, o usual seria corrigir primeiro o impulsor da circulação, por ser o que vem primeiro na sequência de cura do protocolo. O campo impulsor da circulação está bioenergeticamente ligado aos plasmablastos, precursores das células plasmáticas sanguíneas. A ação desse campo promove a saúde geral do sangue, principalmente por meio de seu efeito bioenergético sobre as células vermelhas do sangue em razão de estar intimamente ligada aos processos no nível celular de transferência de oxigênio, excreção de produtos residuais da célula, nutrição celular e produção de hormônio. Impulsor energético 6, impulsor do coração. Enquanto o impulsor de impressão está ligado ao interior do coração e a seus processos de impressão de informações, o campo impulsor do coração se liga bioenergeticamente às estruturas externas do coração e à função cardíaca em geral, principalmente ao sistema de condução eletroquímica do coração. Obviamente, o coração não funciona isolado, mas suas conexões são muito mais diversificadas do que os cardiologistas convencionais admitem. De acordo com a MTC e a pesquisa do NES, ele está intimamente associado aos pulmões, sistema nervoso e estômago no nível da energia e das informações. Como o coração é o órgão mais importante da cavidade torácica e o estômago é o órgão mais importante da cavidade abdominal, existe entre ambos um forte elo bioenergético, de modo que erros no campo geral do estômago podem causar o surgimento de erros secundários no campo do coração. O campo impulsor do coração é gerado pela atividade química e elétrica do coração e pelo processo de oxigenação do sangue no pulmão. Contudo, a ação do campo impulsor do coração também influencia a maioria dos demais sistemas do corpo, por ele estar situado em um ponto de integração dos três planos do grande corpo bioenergético e por se correlacionar com os três eixos do grande campo da Terra, vertical, equatorial e polar magnético. Esse campo tem um vínculo particularmente forte com o cérebro intermediário e, em decorrência, com processos sensoriais e perceptivos como a acuidade visual e auditiva. No nível celular, tem correspondência bioenergética com plaquetas, linfócitos e monócitos do sistema imune. O campo impulsor do coração também tem correlação com habilidades linguísticas, de modo que o uso do infocêutico impulsor do coração, se for recomendado por escaneamento NES, pode estar correlacionado bioenergeticamente com uma linguagem melhor e outras habilidades intelectuais, como a capacidade de tomar decisões.
também está relacionado com uma maior integração mental em geral e parece melhorar bioenergeticamente aspectos ainda mais intangíveis da mente, como a consciência de si mesmo e a clareza mental. A pesquisa do NES mostra que o campo impulsor do coração pode ser facilmente comprometido por infecções virais no coração e é especialmente vulnerável em razão de seu vínculo bioenergético com o campo do estômago, a porta de entrada no corpo de muitas toxinas e agentes patogênicos. Também pode ser enfraquecido por estresse, choques emocionais ou físicos e determinados poluentes, principalmente 4-fenilcicloexeno, emanado da face inferior de carpetes, dioxina, solvente industrial, e vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Impulsor energético 7, impulsor do pulmão. O campo impulsor do pulmão, como o nome indica, está ligado ao sistema pulmonar. Entretanto, esse campo bioenergético é gerado não só pela função real de oxigenação dos pulmões, mas também pelas vibrações, fônons e ondas de pressão que resultam das ações de expansão e contração dos pulmões. Os pulmões também produzem som por meio da laringe, que gera ela mesma tipos específicos de fluxo de energia no corpo. O infocêutico impulsor do pulmão foi projetado para melhorar todos os fluxos de energia do campo pulmonar e para reativar bioenergeticamente vários isótopos de oxigênio cruciais para um metabolismo saudável, como os produzidos por intermédio da troca de gases nos bronquíolos, pequenas cavidades no interior dos pulmões. Como muitos agentes patogênicos e toxinas são introduzidos no corpo por meio dos pulmões e eles tendem a prosperar sob condições de deficiência de oxigênio, o infocêutico impulsor do pulmão auxilia bioenergeticamente o corpo por assegurar que o campo pulmonar funcione eficientemente e que a oxigenação seja adequada. Existe também um elo bioenergético entre o campo impulsor do pulmão e a acuidade mental. As toxinas metalóides que às vezes se acumulam nos pulmões podem, em um nível bioenergético, afetar os lobos frontais do cérebro, de modo que um campo impulsor do pulmão enfraquecido pode ter impactos sobre o funcionamento apropriado dessa área do cérebro. O campo impulsor do pulmão tem uma forte ligação com funções mentais superiores em crianças e com estados extraordinários de consciência em adultos. Naturalmente, essa descoberta não constitui uma novidade, uma vez que os agentes de cura ao longo das eras em todo o mundo, principalmente os do longínquo Oriente e de regiões dos Himalaias, desenvolveram técnicas de respiração e entoação para auxiliar e estimular o crescimento mental e espiritual. Dentre as toxinas que podem, no nível bioenergético, comprometer particularmente o campo impulsor do pulmão, destacam-se os butanóis e asbestos. As vacinas contra a gripe, poliomielite, febre amarela e tuberculose, BCG, também podem enfraquecer bioenergeticamente esse campo. O infocêutico impulsor do pulmão pode ajudar a restabelecer o funcionamento correto do campo pulmonar, principalmente por meio de seu elo energético com os eritroblastos, células da medula vermelha que sintetizam hemoglobina. Impulsor energético 8, impulsor do estômago. Os grandes órgãos do trato digestório, incluindo o estômago e intestinos, geram o campo impulsor do estômago. Entretanto, o principal mecanismo bioenergético pelo qual esse campo é gerado consiste nas transferências de elétrons causadas pelas infinidades de atividades que ocorrem nessa região do corpo. De acordo com a teoria do NES, o metabolismo e o processamento constantes de gorduras, minerais, proteínas e carboidratos no estômago e nos revestimentos dos intestinos, na verdade, geram um campo de energia conhecido como confete magnético. Aquelas minúsculas porções de energia magnética que sobram da formação e do rompimento de ligações e outros processos bioquímicos do tipo. Contudo, a imensa carga tóxica que pode acumular-se nesses órgãos em consequência de alimentos contaminados por substâncias químicas, que variam de pesticidas a fertilizantes, pode comprometer severamente a bioenergética do campo estomacal. Uma agressão ainda maior ao sistema pode resultar do consumo exagerado de alimentos altamente processados e sintéticos, concebidos em laboratórios. Na MTC, e como foi confirmado pela pesquisa do NES, o campo estomacal é bioenergeticamente ligado aos pulmões, coração e músculos. A conexão com os músculos é especialmente forte porque dieta e nutrição em geral afetam a função muscular. Os níveis sanguíneos de açúcar e de aminoácidos,
que estão vinculados à qualidade da nutrição, fornecem sinais para as proteínas dos músculos. Os músculos fornecem uma reserva para o metabolismo de proteínas, carboidratos e minerais no corpo. O coração é composto de fibras musculares, de modo que para os diabéticos, por exemplo, a má regulação do açúcar no sangue pode afetar os músculos cardíacos. Entretanto, como explicaremos mais adiante, o campo impulsor dos músculos em si não tem correspondência, ou não conversa, com o coração. O glicogênio, um fator do metabolismo do açúcar no sangue, atua também nos tecidos do fígado e dos rins. Desse modo os músculos, que tendemos a considerar apenas em termos de locomoção, estão intimamente ligados ao metabolismo. No que diz respeito às correlações celulares específicas, o impulsor do estômago se liga bioenergeticamente aos granulócitos, células brancas do sangue que defendem o corpo contra organismos invasores, como partículas virais e bactérias. Bioenergeticamente, o campo impulsor do estômago se liga ao cérebro, especialmente aos lobos pré-frontais e ao funcionamento mental por meio da conexão física com o açúcar no sangue. O meridiano do estômago da MTC e o integrador energético do estômago seguem pela ramificação NES até cruzar os lobos pré-frontais, de modo que o campo impulsor do estômago apresenta um elo energético com as funções cerebrais superiores, especialmente aquelas ligadas ao intelecto e ao aprendizado. Pode até haver um elo bioenergético com os sintomas físicos que a medicina alopática associa ao mal de Alzheimer. Contudo, como acontece com a maioria das coisas bioenergéticas, muitos sistemas se juntam para formar complexas redes informacionais, e o cérebro é um ponto de integração da maioria dessas redes. Assim, a título de exemplo, enquanto o impulsor do estômago se liga aos lobos pré-frontais, o impulsor dos rins se liga bioenergeticamente ao tecido cerebral como um todo, e o impulsor do coração se liga bioenergeticamente ao cérebro intermediário. Em consequência, a correção bioenergética de campos que podem ter correlação com uma doença como o mal de Alzheimer exige uma abordagem em vários níveis, razão por que no NES deixamos o corpo bioenergético revelar o que é mais importante corrigir e o que está pronto para ser tratado, em vez de tentar aliviar sintomas ou diagnosticar doenças. Como já foi afirmado, o estômago é um órgão que pode ficar bastante contaminado, pois constitui um importante ponto de interseção entre o mundo exterior e o interior. Os homeopatas muito dizem que os sais de cádmio se acumulam no estômago, e, de uma perspectiva bioenergética, as experiências do NES com correspondências confirmam isso. Mesmo que não se encontre cádmio físico no estômago, se ele estiver presente em outras áreas do corpo, sua influência energética parece afetar especialmente o campo impulsor do estômago. As pesquisas do NES também descobriram que o chumbo tem uma afinidade bioenergética especial com o intestino grosso, podendo constituir um grande bloqueador do campo impulsor do estômago. Outras coisas que exercem um efeito bioenergético particularmente adverso sobre esse campo são os fungicidas, a radiação eletromagnética, os metais pesados, principalmente arsênico, chumbo, antimônio e cádmio, e as vacinas contra a hepatite A e B. O campo impulsor dos rins, impulsor energético 12, tem grande correlação com o campo impulsor do estômago, de modo que, se for difícil corrigir o campo impulsor do estômago, às vezes é possível entrar pela porta dos fundos e trabalhar com o campo impulsor dos rins. Corrigir o campo impulsor dos rins ou mesmo o campo impulsor do pâncreas pode, às vezes, dar a partida no impulsor do estômago. Impulsor energético 9, impulsor dos músculos. Este campo impulsor é gerado pelos movimentos de extensão e contração dos músculos estriados, ou esqueléticos, e pela atividade química envolvida na movimentação dos músculos. Entretanto, como foi mencionado antes, este campo não está ligado ao músculo cardíaco, que constitui um tipo diferente de tecido. O campo impulsor dos músculos mantém a função muscular bioenergeticamente eficiente, abrangendo a excreção de resíduos metabólicos que ocorre por meio dos músculos, o crescimento e a regeneração musculares e a regulação do uso de cálcio e magnésio pelos músculos. Como os músculos podem tornar-se repositórios de poluentes como o chumbo, se o corpo não conseguir excretar ou lidar de alguma maneira com os poluentes, esse campo impulsor em geral ajuda bioenergeticamente no processo de desintoxicação.
No nível celular, o impulsor dos músculos está ligado especificamente aos monócitos, que, entre outras funções, atuam como catadores de lixo, recolhendo células mortas do corpo, principalmente em torno de lugares com infecções. Bioenergeticamente, os músculos podem reter a impressão de choques físicos e emocionais, possuindo um tipo de memória muscular de traumas e outras lesões psicológicas da infância e de traumas físicos sérios, como acidentes de carro. O tecido conjuntivo miofacial profundo e a rede muscular do corpo podem reter essas impressões por toda a vida, e muitos tipos de técnicas de massagem em tecido profundo, como rolfing e liberação miofacial, podem ajudar a liberar as emoções estocadas nos músculos. O campo impulsor dos músculos também retém essas impressões, e o infocêutico impulsor dos músculos pode auxiliar o corpo bioenergético a processá-las bioenergeticamente e assim ajudar a eliminá-las do tecido muscular. Como dissemos anteriormente, a abordagem bioenergética de tratamento de doenças difere muito da alopática, de modo que, ao tratar problemas musculares específicos, o processo não se baseia na sintomatologia nem na bioquímica. Em vez disso, a correção é feita em conformidade com o que o corpo bioenergético aponta como a parte mais comprometida, o que pode parecer insensato do ponto de vista da fisiologia e da anatomia convencionais. Por exemplo, disse que a artrose, doença que graça desenfreadamente na sociedade moderna, é causada ao menos em parte por uma bainha de cálcio que se forma ao redor dos tendões, principalmente nas juntas. O enfoque bioenergético, porém, não trata os músculos e as juntas diretamente, mas trabalha as redes de informações que afetam as duas áreas. Assim, no caso de artrite, talvez seja preciso cuidar da eficiência do fígado com linfocêutico integrador energético 8 e melhorar a eficiência da oxigenação do corpo com linfocêutico integrador energético 2. Essas são possibilidades, e apenas um escaneamento NES pode indicar se esses linfocêuticos são recomendáveis em determinado caso, já que talvez seja preciso fortalecer ou corrigir primeiro outros campos integradores ou impulsores. Impulsor energético 10, impulsor da pele. O campo impulsor da pele é gerado pelo movimento de partículas subatômicas e moléculas através de camadas da pele, principalmente via respiração. A pele é o maior órgão do corpo físico, de modo que se o campo impulsor da pele ficar bioenergeticamente comprometido, esse comprometimento pode ter implicações graves no bem-estar físico. Esse campo pode ser enfraquecido por muitos fatores, mas é particularmente prejudicado pela ação de toxinas ambientais como fungicidas, inseticidas e produtos químicos agrícolas. Por ser o maior órgão do corpo, a pele desempenha uma infinidade de funções, entre elas a de manter o equilíbrio de fluidos no corpo, ajudando na termorregulação, preservando o equilíbrio mineral, protegendo contra a radiação ionizante e auxiliando na desintoxicação. Evidentemente, é a primeira linha de defesa, constituindo uma barreira protetora entre o corpo e o mundo ao redor. Repele toxinas, micróbios e vírus, luz ultravioleta e outras formas de radiação, ameaças químicas e físicas e outras. Como órgão, a pele é metabolicamente ativa, por exemplo. Serve de meio para a absorção de vitamina D. Também é um importante órgão sensorial, que nos liga ao meio ambiente, de modo que bioenergeticamente tem uma forte ligação com o grande campo da Terra. Além disso, a pele reage quase instantaneamente a emoções conscientes e inconscientes, mudando de cor, rubor e textura, arrepio, de acordo com pensamentos, sentimentos e percepções, e faz parte, portanto, da rede de informações do sistema nervoso. Está ligada ainda à ação dos músculos, do tecido conjuntivo e da face subjacente a ela. Em razão de sua imensa variedade de funções reguladoras, como as referentes ao aquecimento do sangue e do corpo, esse campo também está energeticamente vinculado ao campo impulsor do pulmão, de maneira que o uso do infocêutico impulsor da pele pode exercer um efeito residual benéfico sobre o campo impulsor do pulmão. Essa conexão entre pele e pulmões também é reconhecida pela MTC. Por fim, como é composta de células epiteliais, a pele está fortemente ligada às mucosas, principalmente dos intestinos, pulmões e outros órgãos grandes. Na verdade,
Peter diz que chamar esse campo de impulsor da pele não é exatamente apropriado porque seus maiores efeitos bioenergéticos são produzidos não sobre a pele, mas sobre as mucosas em geral. O linfocêutico impulsor da pele é projetado para dar suporte bioenergético à imunidade, à excreção de toxinas, à regulação metabólica, à oxigenação e a outros processos que estão no cerne dos sintomas de enfermidades dermatológicas que podem, na verdade, estar mais ligadas à mucosa do que à pele em si. As inflamações tendem a se manifestar como problemas na pele, mas as causas costumam ser bem mais profundas. Assim, por exemplo, o linfocêutico impulsor da pele pode ajudar bioenergeticamente a cuidar de um problema alérgico da pele porque está lidando com as informações de que o corpo necessita para tratar a causa bioenergética da alergia, e não por minorar diretamente a irritação em algum lugar específico da pele. O mesmo acontece quando o problema na pele resulta de uma doença autoimune encoberta. O NES trataria das incorreções no corpo bioenergético que tem correlação com o sistema imune comprometido, e, sanando essa causa subjacente, o problema na pele também pode ser sanado. Direta ou indiretamente, a pele e as mucosas em geral formam bioenergeticamente uma rede através de todos os integradores energéticos. Os integradores são similares aos meridianos da acupuntura, constituindo canais interligados de informações ao longo de todo o corpo e ligando órgãos e processos que, em termos anatômicos ou metabólicos, não têm conexão pelos padrões alopáticos. Por essa razão, em um protocolo NES o linfocêutico impulsor da pele frequentemente é associado a um, ou mais, integrador energético. Por exemplo, de uma perspectiva bioenergética, um problema de pele que afeta principalmente o rosto pode ser tratado com o uso do linfocêutico impulsor da pele e do linfocêutico integrador energético no mesmo protocolo. Um problema com a pele do tronco pode demandar um linfocêutico integrador energético 2, e um problema que afete principalmente as mãos pode ter uma associação melhor com o linfocêutico integrador energético 8. A questão bioenergética é essencial nas doenças dermatológicas, contudo, é que a causa raramente está na pele em si, então o escaneamento NES pode nem mesmo mostrar o campo impulsor da pele como distorcido. Em vez disso, identificará as causas bioenergéticas que contribuem para a enfermidade, mesmo que aparentemente não haja nenhuma correlação. Impulsor energético 11, impulsor do fígado. O campo impulsor do fígado é gerado pelas atividades química e celular do fígado e tem ligação bioenergética direta com as células do fígado e suas funções. Depois da pele, o fígado é o maior de todos os órgãos, onde acontecem alguns dos processos bioquímicos mais relevantes do corpo. É um órgão importante em que ocorrem funções metabólicas, incluindo as relativas a proteínas, gordura, minerais e vitaminas. Ele processa os resíduos internos que o corpo produz durante o curso normal do metabolismo, produz ou ajuda na produção de bilis, hormônios e enzimas, e estoca e processa gorduras e carboidratos. É um importante órgão de desintoxicação do corpo. Contudo, pode ficar sobrecarregado em razão da enorme quantidade de produtos químicos oriundos dos alimentos altamente processados que costumamos ingerir, de pesticidas e outras toxinas às quais estamos constantemente expostos e das muitas outras agressões da vida atual. As consequências de seu comprometimento bioenergético podem ser imensas, pois o fígado está envolvido nos processos de filtragem que têm impacto direto sobre o sistema imune. Mais que isso, desempenha um papel muito importante na coagulação do sangue, na regulação do equilíbrio ácido-alcalino, nível de pH, do corpo e na regulação do açúcar no sangue, entre outras funções fisiológicas e metabólicas fundamentais. No nível celular, o campo impulsor do fígado está ligado bioenergeticamente aos reticulócitos, células que ajudam a regenerar o sangue, e a protrombina, precursora de um agente de coagulação do sangue. Também está ligado às células do pâncreas, como as células beta, porque bioenergeticamente o pâncreas é considerado um órgão companheiro do fígado. O linfocêutico impulsor do fígado afeta bioenergeticamente as células linfáticas em geral. A abordagem do NES para restabelecer o equilíbrio bioenergético de um campo impulsor do fígado comprometido consiste em proceder com grande cuidado, porque esse campo é extremamente vital para a homeostase do corpo e constitui um potente desintoxicante. Por essa razão,
Os profissionais do NES quase nunca indicam o infocêutico impulsor do fígado quando o paciente está usando o sistema NES pela primeira vez. Como regra geral, o campo impulsor do fígado tem suporte dos campos impulsor do pâncreas, impulsor da célula ou impulsor dos ossos, mas o escaneamento NES revelará os campos específicos que devem ser tratados antes do campo impulsor do fígado. O campo impulsor do fígado também está intimamente ligado aos 3G hepático, de modo que, se o grande campo estiver distorcido, é provável que o impulsor do fígado também esteja. Corrigir o grande campo pode reparar as distorções do impulsor do fígado. Além disso, as pesquisas mais recentes do NES revelam correlação bioenergética entre o campo impulsor do fígado comprometido, especificamente ligado à função celular do fígado, e à exposição excessiva à radiação eletromagnética, que chamamos de neblina eletromagnética. Impulsor energético 12, impulsor dos rins. O campo impulsor dos rins é gerado pelas atividades química e celular dos rins. Segundo a MTC, os rins estocam Jing, energia constitucional, que é uma das 3 principais energias de força vital, juntamente com Yuan Qi e Shen. Esse campo indica a nossa essência, principalmente a essência física, e é responsável por um grande crescimento e desenvolvimento. É semelhante à energia da fonte do NES, pois os rins são compostos de milhões de diminutos microtúbulos que atraem e armazenam a energia da fonte. Contudo, de acordo com o NES, muitas das funções bioenergéticas dos rins, segundo a MTC, como seus vínculos com o cérebro e com as emoções, estão localizadas na rede de informações abrangida pelas rotas dos rins até o integrador energético 6, rins/meridiano dos rins, e não no campo impulsor dos rins. O interessante é que a essência de uma célula é o seu núcleo, e bioenergeticamente o impulsor dos rins está tão intimamente ligado ao núcleo das células que, segundo Peter, podemos considerá-lo como uma espécie de impulsor do núcleo da célula. O campo impulsor dos rins também se parece, no nível bioenergético, com o campo energético das células do cérebro. Então, quando o impulsor dos rins aparece em um escaneamento NES, a raiz da distorção talvez nem sequer esteja nos rins. É claro que esse impulsor de fato se liga bioenergeticamente aos rins em si, principalmente à sua função de filtragem. Os rins são fundamentalmente órgãos que filtram os resíduos do sangue, produzindo a urina, monitorando e mantendo o equilíbrio de eletrólitos e fluidos, ajudando na regulação da pressão sanguínea e na produção de células do sangue. Eles são bioenergeticamente ligados aos linfócitos e monócitos, que fornecem defesa contra organismos invasores. O infocêutico impulsor dos rins ajuda a garantir que esse campo se mantenha energizado de modo que os rins físicos, bem como todas as células e sistemas bioenergeticamente relacionados, tenham um funcionamento ótimo. Impulsor energético 13, impulsor do sistema imune. O sistema imune é, em parte, um sistema de busca e destruição, que nos mantém a salvo do assalto constante de ameaças externas, como agentes patogênicos e toxinas, e de transtornos celulares e metabólicos internos, como o crescimento de células defeituosas. Bioenergeticamente, o campo impulsor do sistema imune é fortemente vinculado às células vermelhas do sangue, principalmente as células blásticas criadas na medula óssea, como plasmablastos e leucoblastos e não há imunidade produzida pelas células brancas ou anticorpos virais, que é compreendida pelo impulsor do baçoamento. Também está bioenergeticamente vinculado ao baço, que tem importante função imunizadora. Energizar o campo impulsor do sistema imune pode ajudar a aumentar a produção de plasmablastos, leucoblastos e outras células desse sistema, embora isso demore um pouco, de alguns dias a no máximo um mês, porque as células devem passar por um processo de desenvolvimento antes de se tornar ativas no sistema imune. O infocêutico impulsor do sistema imune faz um bom par com o infocêutico impulsor do pulmão, principalmente para tratar bioenergeticamente infecções respiratórias e aperfeiçoar de maneira geral o sistema imune para melhorar os efeitos das toxinas sobre o campo. Os infocêuticos impulsor da célula e integrador energético 12 também funcionam bem em conjunto com o infocêutico impulsor do sistema imune. Na verdade, os infocêuticos impulsor da célula e impulsor do sistema imune podem dar um poderoso suporte um ao outro.
Da perspectiva bioenergética, os problemas imunológicos frequentemente podem ser resultado de distorções na medula óssea, principalmente porque em geral existe uma carga tóxica de metais pesados nos ossos e músculos. Desse modo, o infocêutico impulsor do sistema imune também forma um bom par com o infocêutico impulsor do estômago, uma vez que o campo impulsor do estômago é uma espécie de guardião que evita a contaminação do corpo. Sua ação como canal de energia percorre os ossos longos das pernas, nos quais os elementos mercúrio, cádmio e chumbo podem acumular-se. Impulsor energético 14. Impulsor do baço aumento. O campo impulsor do baço aumento é bioenergeticamente ligado tanto à polpa vermelha quanto à polpa branca do baço, bem como ao aumento, espécie de lençol mesentérico que envolve o abdômen. Também se liga a todas as partes do timo. Na verdade, originalmente esse campo impulsor era chamado de impulsor do timo, mas, no início de 2007, as pesquisas de Peter revelaram seus fortes zelos com o baço e com o aumento. Então o infocêutico impulsor foi reformulado, o campo impulsor recebeu novo nome, e suas correlações bioenergéticas se expandiram. O baço desempenha 3 funções: eliminação de células vermelhas mais velhas do sangue, regulação do sangue e, a mais importante, produção de linfócitos e células plasmáticas, que produzem anticorpos. O aumento também tem uma função imune, embora ela se dirija mais especificamente à cavidade peritoneal e seja mais ativa se houver problemas como peritonite. O aumento fornece leucócitos para a cavidade abdominal e constitui um tecido tão dinâmico que até forma colágeno para cobrir e lacrar áreas contaminadas dessa cavidade, quando necessário. Segundo a MTC, existe um elo de energia e informações entre o baço e os pulmões, mas as pesquisas do NES estendem os vínculos do baço para abranger o timo, órgão do sistema imune localizado na região central do peito. De uma perspectiva bioenergética, a imunidade de longo prazo contra ameaças virais depende do timo, que também parece cumprir um importante papel bioenergético no tratamento de alergias. É muito interessante o fato de o impulsor do baço aumento ter um robusto vínculo bioenergético com a seguinte variedade de bactérias que podem infectar tanto a cavidade peritoneal quanto os pulmões: Bordetella pertussis, causadora da coqueluche; Haemophilus influenzae, causadora de infecções no peito; Klebsiella, alguns tipos podem causar pneumonia; e Morachella cataralis, causadora de infecção nas vias respiratórias aéreas. Normalmente as bactérias Klebsiella são inofensivas nos intestinos e na cavidade abdominal, embora se tornem perigosas na cavidade peitoral, onde podem destruir o tecido pulmonar. O infocêutico impulsor do baço aumento, portanto, pode ser útil para cuidar bioenergeticamente de uma grande variedade de funções do sistema imune, principalmente quando os problemas afetam a cavidade abdominal e os pulmões. Esse infocêutico também pode ser associado ao infocêutico integrador energético 8, micróbios/meridiano do fígado, em razão do elo bioenergético desse integrador com a radiação eletromagnética de baixa frequência. Essa neblina eletromagnética pode comprometer bioenergeticamente o sistema imune se a pessoa se expuser excessivamente a ela. No caso dessa neblina, os infocêuticos impulsor do fígado e de estrela energética 1, imunidade linfática e radiação geral, também podem ser benéficos, mas é o escaneamento NES que indicará o que é necessário corrigir no corpo bioenergético. O impulsor do baço aumento é importante em virtude de seus muitos elos bioenergéticos, principalmente com o timo. Enquanto o impulsor de imunidade se concentra bioenergeticamente nas células imunes em geral, principalmente quando se relaciona com as células produzidas na medula óssea, o impulsor do baço aumento, por intermédio de seu elo com o timo, se correlaciona bioenergeticamente com anticorpos e células brancas do sangue em geral. Está mais ligado à imunidade de longo prazo. Na medicina alopática, o timo não era um órgão muito bem entendido até relativamente pouco tempo atrás, tendo as principais descobertas ocorrido em meados dos anos 1960. Durante décadas, o timo foi considerado um órgão rudimentar ou vestigial que não tinha nenhum papel relevante no corpo, podendo até ser prejudicial. O timo tende a atrofiar ou encolher à medida que envelhecemos, por isso os pesquisadores julgaram que sua função fosse importante apenas no início da vida, enquanto o sistema imune se forma e amadurece. Hoje,
Porém, há muitas pesquisas sobre o timo como uma glândula que contribui de maneira importante para a regulação do sistema imune de longo prazo, principalmente por meio da timosina, da timopoetina e dos fatores tímicos circulantes. Bioenergeticamente, o impulsor do baçomento, através das rotas informacionais e energéticas do timo, está intimamente ligado a tipos específicos de células imunes, incluindo linfócitos T, células T auxiliares,